Viagens de carro são divertidas, mas às vezes você fica preso na estrada por horas. Parece não haver motivo. É como se um congestionamento surgisse do nada para estragar sua viagem. Vamos descobrir mais sobre essas filas de automóveis que duram quilômetros. Você pode se perguntar, como isso pode ser ruim? A estrada vai acabar sendo aberta? Alguns dos piores congestionamentos podem responder a essa pergunta em meu nome. Na história americana, eles podem ser rastreados até os anos 60. Em 1969, o Festival de Música e Artes foi realizado em Nova York. O número de pessoas que se deslocaram para o evento foi muito maior do que os organizadores esperavam. No final, os carros ficaram presos por 8 horas na rodovia estadual de Nova York. Em 2005, cerca de 2,5 milhões de pessoas precisaram ser evacuadas do Texas devido a um fenômeno natural. Como todos entraram em seus automóveis ao mesmo tempo, foi criado um congestionamento de 160 quilômetros em uma rodovia interestadual. Foram necessários quase 2 dias para abrir a via novamente. No inverno de 2011, uma nevasca atingiu Chicago, Illinois. A neve causou vários acidentes graves. As pessoas acabaram passando mais de 12 horas em seus veículos, que estavam enterrados na neve. Parecia uma cena de filme. É claro que os engarrafamentos não são destruidores de alegria exclusivos dos Estados Unidos. Em 1980, milhares de pessoas na França criaram um de quase 180 quilômetros de extensão. O que acontece se todo mundo retornar de um feriado de esqui na mesma hora? Um enorme congestionamento que entra para o Guinness World Records. Os motoristas tiveram que dirigir devagar devido às condições climáticas ruins. Depois dessa experiência estressante, eles provavelmente se arrastaram para outras férias. Talvez uma massagem terapêutica para relaxar os músculos. Outro recorde mundial vem de São Paulo. Imagine ficar preso no carro por 290 quilômetros. Esse caso é de 2009, mas o trânsito intenso é um grande problema para a cidade em geral. Independentemente do dia ou da hora, sempre há engarrafamentos em algumas vias. Los Angeles compartilha o mesmo problema de São Paulo. A cidade não é famosa apenas por Hollywood e outras atrações maravilhosas. É também um lugar onde você pode experimentar a hora do rush mais longa do mundo. Tanto que o tempo médio que um motorista gasta em atrasos no trânsito é de cerca de 100 horas por ano. Nevascas, neblina extrema ou acidentes são motivos sólidos para engarrafamentos, mas às vezes não há um motivo óbvio. Primeiro, o tráfego fica mais lento. Depois, ele para completamente. Pode levar horas ou apenas alguns minutos para que os carros voltem a se mover. De repente, você está dirigindo em uma fila aberta como o Relâmpago McQueen. Houve uma construção na estrada, ou, toneladas de maçãs derramadas na via por um caminhão. Há várias causas para os congestionamentos. Tudo começa por nós, humanos. Aparentemente, o tempo de reação do motorista afeta o tamanho e a formação dos engarrafamentos. Se ele não consegue perceber e reagir no momento correto, o tráfego fica inconsistente. A reação atrasada de um impacta os outros. Isso cria um efeito sanfona. Estudos revelam que o fator humano afeta significativamente o trânsito. Cerca de 650 mil motoristas estão usando seus telefones celulares enquanto dirigem. Essa é uma das razões pelas quais a percepção e o tempo de resposta caem. O mau comportamento na direção pode levar a congestionamentos fantasmas. As estradas são assombradas por criaturas sobrenaturais. Estou brincando, falarei sobre isso mais adiante. Mesmo que mantenhamos os olhos longe do telefone ou ignoremos os pensamentos em nossas cabeças, não podemos magicamente fazer com que todos os motoristas reajam na mesma velocidade, por exemplo. Para isso, podemos contar com a ajuda da tecnologia. Os veículos autônomos podem obedecer às reduções de velocidade com mais precisão do que nós. Em teoria, esse tipo de carro pode ser eficaz na solução desse problema. São apenas os seres humanos que causam o trânsito? Não, às vezes os computadores cometem erros e os sinais param de funcionar. Outras vezes, as luzes verdes não se mantêm por tempo suficiente. Você para no sinal vermelho, ele abre, 4 carros à sua frente passam e pronto, fecha de novo. Aí vem a fila. Também há erros de engenharia. Algumas áreas são super desenvolvidas. Nesses locais, o sistema de transporte de massa já está superlotado, mas o sistema viário é inadequado para a demanda. Motivos mais óbvios, como condições climáticas ruins e acidentes, também bloqueiam as vias. Algumas rotas não têm opções de transporte público, então as pessoas têm que entrar no carro para chegar ao seu destino. E você pode acrescentar à lista obras, fechamento de pista ou bloqueio de estacionamento duplo.
Agora podemos falar sobre congestionamentos fantasmas. Imagine que você está em uma estrada já movimentada. Um motorista freia bruscamente para evitar bater no automóvel da frente. Esse cara não seguiu uma regra simples: distância de parada segura. É preciso deixar espaço entre os veículos da frente e de trás. Se as pessoas perceberem a densidade do tráfego à frente, elas devem tirar o pé do acelerador no momento certo. Isso pode evitar o surgimento de engarrafamentos. Caso uma pessoa espere até o último segundo para frear, deixará todos mais lentos. Essa reação em cadeia também pode ser formada por um solavanco na via. Um carro breca, e o que vem atrás faz o mesmo, só que um pouco mais do que deveria. O mais interessante é que mesmo quando todos saem dessa onda de tráfego, ela não desaparece e acaba se deslocando lentamente para trás. Pesquisadores japoneses fizeram uma experiência com esse fenômeno. Eles colocaram 22 motoristas em uma pequena estrada circular. Eles andavam na mesma velocidade e mantinham o mesmo espaço entre si. De qualquer forma, mesmo nesse círculo pequeno e controlado, formaram-se ondas de trânsito. Esse experimento provou que os condutores são um fator importante no bloqueio do tráfego. No entanto, a mudança de comportamento não acaba completamente com os engarrafamentos fantasmas. Estudos mostram que mesmo que todos os automóveis se movimentem seguindo exatamente as mesmas regras e nenhum motorista faça nada de errado, essas ondas ainda podem ocorrer. Mas se houver carros suficientes na rodovia, mesmo que as pessoas usem suas melhores habilidades de direção, os congestionamentos fantasmas se formarão. Porque somos humanos e não podemos eliminar o fator de erro humano, mesmo que queiramos. Existe uma luz no final da via? Sim, há algumas coisas que os engenheiros podem fazer para eliminar os bloqueios. Se as estradas forem retas e lisas, o risco de tráfego intenso diminui. Os motoristas não frearão bruscamente. Sabendo disso, os engenheiros projetaram a maioria das rodovias da forma mais reta possível. Eles também colocaram limites de velocidade variáveis, que são como camaleões, para reduzir esses congestionamentos. O máximo de velocidade permitido é exibido em placas de trânsito eletrônicas e muda de acordo com o clima e as condições da via. Com essa flexibilidade, as áreas que levam a um engarrafamento fantasma também são controladas. Os motoristas diminuem o ritmo gradualmente. As pessoas passam horas no trânsito todos os dias para ir ao trabalho. Isso é um desperdício de tempo, energia e produtividade. Esses congestionamentos certamente consomem tempo, mas também são caros. Os especialistas dizem que isso custa à economia dos Estados Unidos cerca de 179 bilhões de dólares por ano. Se você perde muito tempo no carro, aqui estão alguns itens que não podem faltar caso fique preso em longas filas. A personalidade mais marcante de um congestionamento é que você raramente saberá quando ele pode acontecer. Um kit de primeiros socorros é indispensável para essa ocasião. O mesmo se aplica aos medicamentos. Lanches, sim, você não vai querer passar fome no meio de uma rodovia. Uma barra de chocolate pode facilmente animá-lo numa hora dessas. Você pode acrescentar higienizadores de mãos e lenços umedecidos à lista. Um carregador de celular também é essencial. Ele é importante para a comunicação, mas também para navegar pelo Instagram ou assistir a vídeos engraçados de gatos que melhoram seu humor. Almofadas, travesseiros e cobertores. Se tiver mais gente no carro, vocês podem se revezar e tirar um cochilo por um tempo. Você tem alguma lembrança de engarrafamento que deseja apagar do seu cérebro para sempre? Se sim, conte pra gente como foi.